Alô você, tudo bem? Sou o professor Jefferson, seu professor de Química, e hoje a gente vai iniciar um assunto muito importante para o Enem e para os vestibulares, que é propriedades físicas dos compostos orgânicos. Vem comigo! Quando a gente fala de propriedades físicas dos compostos orgânicos, a gente não pode deixar de lembrar daquelas forças intermoleculares, que nós vamos já fazer uma revisão sobre isso. Por exemplo, os compostos orgânicos do tipo fenol, amidas, ácidos carboxílicos, álcool e aminas realizam interações do tipo ligação de hidrogênio, que é a chamada ponte de hidrogênio. Já as funções como cetona, aldeído, éter, ésteres realizam interação do tipo dipolo-dipolo, que é o chamado dipolo permanente. E os hidrocarbonetos, por serem apolares, não esquecer, são o que? Apolares. Eles vão realizar um tipo de força intermolecular chamada de dipolo induzido, dipolo instantâneo, que são as chamadas dispersões de London, conhecido também pelo nome de forças de Van der Waals, tá? Então não esqueça, os hidrocarbonetos são apolares e realizam interações do tipo dipolo induzido, que são as interações mais fracas, tá? Também vamos estudar aqui a solubilidade dos compostos orgânicos. Aí você tem que lembrar daquela regrinha, semelhante dissolve semelhante, polar dissolve polar, apolar dissolve apolar, beleza? Então vamos lá, olha aqui, ó. Falando das forças intermoleculares, a gente tem o dipolo induzido. Não esquecer que o dipolo induzido tem sinônimos, né? Ele é chamado também de quê? Dipolo instantâneo, tá, ó. É o dipolo instantâneo. Também chamado de dispersões de London. Dispersões de London. Ou, gente, forças de Van der Waals. Forças de Van der Waals. Tá joia? E ocorrem em moléculas apolares. Então, são as moléculas apolares que realizam esse tipo de força intermolecular. O dipolo permanente também é conhecido pelo nome de dipolo-dipolo. Então, dipolo permanente ou dipolo-dipolo. É um tipo também de força de Van der Waals. E a gente tem as pontes de hidrogênio, que a gente chama também de ligação de hidrogênio. Então, tá aí, essas são as interações intermoleculares que nós vamos estudar. Perfeito? Olha aí, ó. Não esquecer que as forças, né, de London, dispersões de London, é o mesmo que dipolo induzido, é o mesmo que dipolo instantâneo. Então é também chamado de dispersões de London ou forças de London. Então, como eu disse para vocês, as moléculas apolares, elas vão realizar a interação do tipo dipolo induzido. Como é que é essa interação do tipo dipolo induzido? É o seguinte, então você tem, imagina a molécula do gás hidrogênio. Então esse gás hidrogênio, ele tem a nuvem eletrônica dele. E aí quando outra molécula de gás hidrogênio for se aproximar uma da outra, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter uma deformação das nuvens eletrônicas. Essa deformação das nuvens eletrônicas vai gerar um dipolos instantâneos, né, que duram frações de segundos. Por isso que é uma interação do tipo interação fraca. Então olha aqui, ó. Então uma vai induzir a polarização da outra molécula. E aí elas vão se atrair. E aí gerando essa interação aqui que a gente chama de dipolo instantâneo ou dipolo induzido. Então não esquecer que o dipolo induzido, ele ocorre em moléculas apolares. Os hidrocarbonetos que nós vimos, eles são compostos que são apolares. Portanto, eles vão realizar esse tipo de interação, chamado dipolo induzido. Já as moléculas polares, tá? Elas podem realizar interações ou do tipo, né, dipolo-dipolo, que é o chamado dipolo permanente, ou podem realizar ligações de hidrogênio. Então vamos ver aqui as interações. Se eu tiver moléculas polares que não apresentam hidrogênio ligado a fluoxigênio ou nitrogênio, eu tenho a interação do tipo dipolo-dipolo. Olha como é que acontece. Imagina aqui o ácido clorídrico. Gente, por que existe um dipolo aqui? Por conta da diferença de eletronegatividade.
O cloro, por ser mais eletronegativo que o hidrogênio, ele atrai o elétron do hidrogênio. Quem atrai elétron fica com carga negativa. Quem deixa o seu elétron ser atraído fica com carga positiva. Então, cada molécula dessa tem um dipolo. Imagina aí que eu tenho outra molécula de HCl. E eu também vou ter carga positiva no hidrogênio, carga negativa no cloro. Então, ó, deixa eu só mostrar aqui para vocês como é que seria, né? Só um minuto. Então, isso seria o seguinte, ó. Então, ó, seria assim. Então, eu teria aqui, ó, carga positiva no hidrogênio. Lembra que eu disse para vocês que aqui tem o movimento dos elétrons na direção do elemento mais eletronegativo. Carga negativa no cloro. Na outra molécula de HCl, eu tenho a mesma coisa. Eu tenho o hidrogênio com carga positiva e tenho o cloro com carga negativa. Então, o que vai acontecer? Ora, uma molécula vai atrair a outra, né? Então, o que é força intermolecular? Nada mais, nada menos que são interações de natureza eletrostática, onde o lado positivo de uma molécula atrai o lado negativo da outra. E nesse caso, a interação que está acontecendo aqui é o chamado dipolo-dipolo, ou dipolo permanente. Ah, professor, então se eu tiver uma molécula polar e essa molécula polar atrair outra molécula polar, a interação que vai acontecer entre essas duas moléculas é a interação do tipo dipolo-dipolo ou dipolo permanente, desde que essa molécula não tenha hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Se isso acontecer, se eu tiver hidrogênio ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio, eu tenho a chamada ligação de hidrogênio, que é conhecida pelo nome de ponte de hidrogênio. Ah, olha aqui a ligação de hidrogênio. Ó. Você está vendo aí? Eu tenho a molécula de água, que tem um lado negativo, que é o átomo de oxigênio. Por ser mais eletronegativo, o oxigênio atrai os elétrons dos hidrogênios, ficando com densidade de carga negativa. Cada hidrogênio fica com densidade de carga positiva. Então, uma molécula vai atrair a outra, numa interação de natureza eletrostática, lado negativo atraindo o lado positivo. E essa interação é conhecida pelo nome de ligação de hidrogênio. É entre moléculas polares e moléculas que apresentam hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Então vai acontecer na água, na amônia, no ácido fluorídrico, tá? Olha aqui, ó. Vamos pegar aqui a molécula de água. Você está vendo que eu já distribuí as cargas. O oxigênio tem densidade de carga negativa, os átomos de hidrogênio têm densidade de carga positiva. Então, cada molécula de água é capaz de realizar 4 pontos de hidrogênio com moléculas vizinhas e gerar um arranjo do tipo tetraédrico, como você está vendo aqui, ó. Olha aqui as ligações de hidrogênio. Ó. Então, você tem aqui a ligação de hidrogênio. Então, recapitulando, o que a gente acabou de ver? Que as moléculas apolares realizam interações do tipo dipolo induzido, que é também conhecido pelo nome de dipolo instantâneo, dispersões de London ou forças de Van der Waals. Já as moléculas, né, do tipo, né, polares, elas podem realizar 2 tipos de interação. Ou vão realizar a interação do tipo dipolo, que é o chamado dipolo permanente, que ocorre em moléculas polares que não apresentam hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, ou vão, né, ter interação do tipo ligação de hidrogênio quando cada molécula tiver pelo menos um átomo de hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Perfeito? Cuidado! No caso do gelo, né, água no estado sólido, as ligações de hidrogênio vão ter um outro formato característico. Cada molécula de água vai fazer 4 pontos de hidrogênio com moléculas vizinhas, no entanto, o arranjo será hexagonal regular. Olha aqui, ó. No gelo, cada átomo de oxigênio está no centro de um tetraedro regular, com o oxigênio aí no centro, formando um arranjo hexagonal. Esse arranjo espacial confere ao gelo, tá, um maior volume ocupado. E aí, como o volume ocupado é maior, a densidade vai ser menor. Então é por isso que o gelo flutua na água. A maioria dos sólidos tende a afundar nos seus líquidos, mas no caso do gelo não. Né? O arranjo espacial das ligações de hidrogênio faz com que o volume ocupado seja maior.
e o que faz, ocorre uma redução na densidade. Você lembra que a formulazinha densidade é massa pelo volume. Para uma mesma massa, se eu aumentar o volume, eu estou diminuindo a densidade. Perfeito? Então vamos ver aqui, ó. Está aqui água no estado líquido. Não esquecer que o arranjo é tetraédrico das ligações de hidrogênio. Arranjo tetraédrico, tá? Olha aí, ó. Mas a água no estado sólido, o arranjo é hexagonal regular das ligações de hidrogênio. Esse arranjo hexagonal regular. Esse arranjo confere à água no estado sólido um maior volume ocupado e uma menor densidade. Olha aí, essa é a grande diferença. Perfeito? Pois é, gente. Então, no nosso próximo encontro, a gente vai falar das forças intermoleculares nos compostos orgânicos e a relação ponto de fusão, ponto de ebulição e solubilidade em água. Um grande abraço a todos e até mais.